Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém. Pode se assentar, irmão, fique bem à vontade. Hoje, como eu falei, a gente começa essa série de ministrações no capítulo 1 do livro de Josué. É uma história muito conhecida, é uma história, né, que a gente aprende desde sempre na igreja sobre esse, um dos grandes heróis da fé, que é Josué. Josué teve uma participação muito especial. Quando o povo sai do cativeiro egípcio e atravessa o deserto para chegar à terra prometida, a Bíblia diz que de 20 anos para cima, todos morreram nessa caminhada. Josué e Calebe saíram do Egito e chegaram à terra prometida. E o interessante é que Josué e Calebe, eles sempre foram pessoas diferentes em toda essa história. Tudo que envolvia essa história, Josué e Calebe, eles foram diferentes. Quando Moisés envia 12 espias para investigar a terra, um de cada tribo, os 12 que voltaram, 10 voltaram falando: olha, a terra é bacana, a terra é muito legal, só que a gente nunca vai conseguir conquistá-la por causa das dificuldades, por causa dos gigantes, por causa das cidades. E Josué e Calebe não, eles falaram: não, peraí, gente, não é assim. Se Deus falou que vai dar a terra para a gente, vamos animar e vamos possuir essa terra, porque Deus vai dar. Então eles tinham uma maneira de ver a situação de uma forma diferente. Eles viam aquilo que eles estavam vivenciando de uma forma diferente. A ótica que eles olhavam era diferente de todos os outros que foram juntos e viram a mesma coisa. Só que uns viram dificuldade, eles viram também essa dificuldade, mas acima dela eles creram na promessa de Deus. Então, quando eles saem, eles voltam, chega esse momento, né, de um desencontro de Moisés para com o povo e para com Deus. Moisés, então, não é autorizado por Deus a entrar na terra prometida. Quando Deus vai falar isso com Moisés, ele ainda fala: ó, mas você tem que animar Josué, porque Josué que vai ser o seu sucessor. E na minha visão, eu, Marcelo, quando eu olho para o chamado de Josué, eu acho me entendam por favor, um dos piores chamados da Bíblia. Um dos mais difíceis chamados da Bíblia, na minha maneira de ver, foi o que Deus fez para Josué. Porque Josué tinha que substituir Moisés. E substituir Moisés, irmãos, não era substituir Marcelo. Substituir Marcelo, qualquer um substitui. Substituir Moisés era extremamente complicado. Porque Moisés era o homem que Deus falou para Arão e para Miriam: posso falar com visão, posso falar com sonho para qualquer um. Agora, com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara. Moisés foi um homem que olhou e falou com Deus: olha, só vai desistir desse povo? Porque Deus falou com Moisés: eu não aguento mais esse povo, eu vou acabar com esse povo, vou começar um povo com você. Moisés falou: vai, tá, faz uma coisa, risca o meu nome do livro que o senhor está escrevendo então. Olha a moral de Moisés. Moisés simplesmente um dia vira para Deus e fala assim: eu quero ver o senhor. Deus fala: não tem ninguém que vai me ver e vai sobreviver. Não, eu quero ver o senhor. E se eu puder usar essa palavra, e o pior, Deus falou com ele: tá bom, eu vou te colocar aqui
eu vou passar, vou botar a mão na sua frente, a hora que eu passar, eu tiro a mão e você vai me ver pelas costas. Mas ele viu Deus, viu a sombra de Deus, e desceu do monte com o rosto lá brilhando e tal, tiveram que colocar um pano sobre o rosto de Moisés. Então, esse era a pessoa que Josué tinha que substituir. Por isso que quando Deus começa a falar com Josué, ele já começa a dizer, olha, deixa eu falar uma coisa para você, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora. E como nós estamos nessa série de ministrações, que o tema dela, o título dela é Levanta-te, a gente vai esbarrar durante a nossa caminhada em algumas questões que não são tão simples para nós nos levantarmos ou nós nos reerguermos, porque para levantar e para reerguer, a primeira questão que a gente precisa estar é caído, é para baixo, é desanimado. Para alguém falar, que é isso, rapaz, levanta aí, rapaz, levanta, vamos lá, vamos adiante. A gente precisa estar para baixo. E nós, não é muito difícil, não precisa muita coisa para a gente estar desanimado, para a gente estar para baixo, para a gente achar que não vai conseguir, para a gente achar que as coisas não vão adiante. Então, não é muito simples isso. Eu queria falar sobre um assunto para tentar encaixar nessa palavra, nessa nossa conversa, um fato que aconteceu em 1755. E quando eu estava lendo sobre esse assunto, eu me lembrei desse fato, e eu acho que vai dar para a gente conversar bem legal sobre isso. Em 1755, teve um terremoto em Lisboa. Era a capital, uma cidade fantástica, riquíssima, teve um terremoto que foi um dos mais destruidores da história da humanidade. A escala Richter tem 9, o máximo é 9, e esse terremoto de Lisboa, em 1755, foi de 8,5 graus. Então, foi quase no máximo. Milhares de pessoas morreram. E tem uma curiosidade, nesse terremoto, que 2 filósofos da época, Voltaire e Rousseau, Voltaire defendia o seguinte: onde é que está Deus nessa desgraça? Onde é que está Deus nessa calamidade? Que muitas pessoas morreram, muitas crianças inocentes morreram, muitas mulheres grávidas morreram. E Voltaire, então, questionava e culpava o agir de Deus naquele lugar. E o outro, Rousseau, fala, não, Deus não tem nada com isso não. Se tem alguém que não tem culpa, é Deus. Se for para ter culpa, são os homens que construíram as suas casas dessa forma toda, que tomaram conta da cidade e construíram casas de 4, 5, 6, 7 andares e sem uma estrutura, e aconteceu isso. Então, desde sempre da história, já tentam colocar Deus numa situação de responsabilizá-lo por tudo que acontece, principalmente pelas nossas escolhas, e principalmente pelas nossas escolhas erradas. Até hoje, a gente quer santificar, vou colocar assim, dessa forma, as nossas escolhas, para que Deus seja responsabilizado, direto ou indiretamente, se der certo ou se der errado. Eu vou fazer isso porque Deus está mandando eu fazer. Deus não está nem aí, não está mandando nada. Aí a pessoa faz, dá errado. Mas cadê Deus? Deus não mandou. Não, irmãos, tem coisa que não é Deus, tem coisa que Deus não se mete. Já desse eu estava vendo umas coisas, assim, sabe, bem interessantes. Tem umas coisas muito legais, né? Tem uma doideira, mas tem umas coisas bem legais. E um jovem perguntou ao pastor, eu não sei o nome, é Rios que fala? Aquele vidinho pequenininho? Rios, né? Aí o jovem perguntou ao pastor se Deus podia preparar para ele uma mulher da mesma maneira que preparou Rebeca para Isaac. Aí o pastor falou assim, lógico que pode. Você junta 10 camelos, monta num, bota a riqueza em 9 e sai andando. A hora que você achar alguém, você vai lá que Deus vai te dar uma mulher igual que deu para Rebeca e para Isaac. E o pastor falando, rapaz, você é doido, rapaz? Não acontece assim não.
E ele explicando, lógico que ele foi muito irônico com isso aí. Às vezes a gente quer responsabilizar Deus, irmãos, por tudo que acontece na nossa vida, e tem coisa que Deus não toma partido. Tem coisa que não é Deus que está impulsionando, tem coisa que não é Deus que está falando, tem coisa que não é Deus que está direcionando. Não é. Como a gente sabe que é Deus que está falando? Porque nenhuma palavra de Deus cai por terra. Nenhuma. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Já começa por aí. Deus não vai ir nunca contra a palavra que Ele deixou para nós, só porque a gente está querendo alguma coisa. Então, você examina a palavra. Se for de acordo com a palavra de Deus, possivelmente, pode ser Deus que tenha falado. Agora, se não está de acordo com a palavra dele, não foi Deus, irmão. E tem um tanto de coisa que estão falando que Deus está falando, que Deus está falando assim, não, na palavra dele Ele não deixou isso para a gente. Mas vamos lá. E nesse terremoto de 1755, quando aconteceu, o rei da época perguntou para um dos seus generais lá, diante daquela calamidade toda, o que a gente faz agora? E a resposta do general é, primeiro, enterramos os mortos, cuidamos dos vivos e fechamos os portos. E é nisso que eu quero basear a nossa conversa hoje. Primeira coisa que o general falou para o rei, precisamos enterrar os mortos. Você sabe por que às vezes a gente tem muita dificuldade em levantar, ou se reerguer, ou nos posicionarmos novamente? Porque estamos presos às coisas que aconteceram lá atrás. Estamos presos num passado que pode ter sido bom ou ruim. Estamos presos na vida que nós estamos vivendo até hoje e que durante a nossa caminhada ela pode ter sido alegre ou triste. E aí a gente não olha para frente, não vive o presente, porque estamos presos a fatos acontecidos que nos amarram e a gente quer justificar a nossa tristeza, a nossa angústia, as nossas frustrações a fatos que já ocorreram. E aí a gente não consegue ir adiante. Aí a gente não consegue dar o próximo passo. Porque, irmãos, a vida, querendo nós ou não, ela tem um ritmo, ela tem um fluxo a ser vivido. Não adianta a gente ficar olhando lá para trás, tendo sido bom ou ruim, e a gente querer ficar preso àquilo lá. Não adianta a gente olhar e imaginar, se a coisa fosse diferente, se acontecesse diferente, se repetisse. Não tem, irmãos. Não tem como a gente viver isso. Acredito eu que todos nós tenhamos dias que gostaríamos que eles se repetissem, e temos dias que gostaríamos que nunca tê-los vivido. Porque deu errado, não foi legal, não foi bacana, foi um momento de tristeza, foi um momento de angústia. Tá, aconteceu. Dá para voltar atrás? Dá para rever isso? Não dá. Então, por que a gente fica preso a isso? Por que margeamos a nossa vida, caminhamos a nossa vida, preso lá atrás, naquele dia que eu fiquei com o coração ferido, naquele dia que a situação deu errada, naquele dia que aconteceu isso ou aquilo? Não dá para viver. Não dá para a gente olhar. Se Deus não fala com Josué, olha, Moisés, meu servo, é morto. Acabou a era de Moisés. O que era para eu fazer com Moisés, eu fiz. O que era para Moisés agir, ele agiu. Agora Moisés não age mais, Moisés não faz mais. Acabou, agora é eu e você, Josué. Agora sou eu e você, nós dois vamos fazer aqui. Então você precisa fazer o quê? Levantar. Adiantava chorar por Moisés? Choraram por Moisés 30 dias. Passou ainda mais do tempo normal de luto, choraram por Moisés 30 dias, mas não adiantava mais. E interessante em relação a Moisés,
que choraram até sem corpo. Não conseguiram velar Moisés, não sabiam, não se sabe até hoje aonde Moisés foi sepultado. Choraram a memória de Moisés, porque se soubessem até onde Moisés está sepultado hoje, até hoje teria romaria lá para o túmulo de Moisés. Ah, o grande libertador, ah, o que tirou o povo, ah, vamos lá, o dia de São Moisés, né, feriado, aí a gente ia torcer para ser feriado, né? Ainda mais crente, né? Que a gente gosta de um feriado. Já ia falar que... Bom, quieto. A gente ia procurar lá um dia para o São Moisés, para ir lá, para fazer a romaria para São Moisés. Deus nem permitiu isso, porque ele sabia o que ia acontecer. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Morreu, mas ninguém sabe onde ele foi sepultado. Isso já é uma grande lição também para nós. Por isso que Deus falou para Josué, meu filho, acabou, levanta, a vida segue. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar chorando pelos cantos. Tem que seguir, porque o segundo passo do que o coronel falou lá com o rei é cuidar dos vivos. Porque às vezes, irmãos, a gente não está vendo o momento que nós estamos vivendo porque estamos presos no passado. E às vezes tem pessoas ao nosso lado que precisam ser cuidadas, que precisam ser amadas, que precisam ter atenção voltada para ela, e a gente não está dando porque está preso lá atrás. Fatos acontecidos lá atrás. Às vezes a gente não está valorizando o dia que nós estamos vivendo hoje, a bênção do nosso dia, porque achamos que o ontem foi melhor. Eu falei isso aqui no domingo, que Salomão fala. Por que você diz que o dia de ontem que foi bom? Só um tolo falaria isso. O melhor dia que nós temos para viver é hoje. Mais uma oportunidade para viver hoje. Ah, mas o meu dia foi um horror, Marcelo. Tá. E aí? E daí que foi um horror? Já está acabando aí. Hoje é terça. Daqui a pouquinho já é quarta-feira. Ninguém consegue voltar para o dia 1º de julho de 2024. Ninguém. Foi ontem. Acabou. Pode ter sido o melhor dia da sua história. Ninguém consegue voltar. Agora vai se alimentar desse dia bom ou do dia mau até quando? Porque às vezes a gente fica tão assustado, né, e são fatos que realmente nos preocupam às vezes, traz um alarme para a nossa vida muito grande. Hoje nós estamos há 13 anos da catástrofe de 2011, não é isso? 2024, 13 anos. Se alguém chega aqui em Friburgo e nunca conheceu Friburgo, ele não sabe do que a gente está falando, porque não conheceu. E vai passar por um tanto de lugar que já está lá, a vegetação cresceu, obras foram reconstruídas, ninguém nem fala mais daquilo que aconteceu. Hoje a gente estranha, eu pelo menos estranho, quando eu vejo alguém de máscara na rua. E de vez em quando você passa por um, né? Fulano está de máscara na rua. Aí logo vem à mente, ele deve ter feito um transplante, ou ele está com um problema sério de saúde. Mas anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, acho que 2 anos, né, sei lá, 3 anos atrás, no ápice da pandemia do Covid-19, a gente não podia nem sair sem máscara, tinha que ter máscara. A igreja fez máscara para vender. Assembleia Central. Quando eu olho aqui, eu falo, não é possível, nós estamos doidos mesmo esse troço aí. Ué. Lógico, ajudou missões, abençoou missões, essas coisas todas. Né? Teve gente que ficou rico fazendo máscara. Tinha designer de máscara. Quem usa mais isso? E esse dia eu achei um pacotinho de máscara da Assembleia Central lá no templo antigo, todo mofado, todo torto. Falei, gente, mas passou, e às vezes, Marcelo, mas morreu muita gente. Sim, triste, demais. Sabe, tivemos perdas, a igreja perdeu amigos, a igreja perdeu irmãos em Cristo, mas a vida se encarrega dessas coisas. E às vezes a gente não se dá conta da ligeireza da vida, porque
estamos presos em alguma coisa. E quando a gente olha, precisa falar, não, eu preciso cuidar hoje, eu preciso viver o hoje. Eu tenho um filho que ele fala assim comigo, pai, não passa vontade. E o falar dele não passa vontade, é quando eu falo assim, nossa, quero comer um negócio assim, assim, assim. E, pai, não passa vontade. Não passa. Porque, irmãos, é a pura realidade. Não precisa se manifestar aí. Fica tranquilinho. Até para você não se assustar. Mas acredito que muitos de nós temos uma peça de roupa dentro do nosso guarda-roupa para usar numa ocasião especial. Ah, vou usar esse sapato aqui numa ocasião especial. Ah, vou usar essa roupa aqui numa ocasião especial. Ah, essa bolsa aqui eu não posso usar nem para ir no mercado, porque tem que ser numa ocasião especial. Daqui a pouco morre. E nem enterrado com aquela roupa vai poder ser, porque não é ocasião especial. Ó, dependendo da situação, só bota a frentinha só e tapa com florzinha. E hoje nem florzinha bota mais, acabou. Acabou. Não usa, não aproveita. Não faz nada, está lá o sapato, quando vai botar no pé, quebra a sola toda, porque está guardado há muito tempo, descasca tudo, mancha o pé todo, porque ficou guardado há anos lá para ocasião especial, não aproveitou o sapato lá, hoje já não cabe mais porque tem um joanete, e assim vai, e a gente, mas quando tiver eu vou usar, quando tiver eu... Não, irmãos! A nossa vida é hoje, o dia é hoje, o aproveitar é hoje, o sorrir é hoje, o abraçar é hoje, o dizer que eu te amo é hoje que é assim. A gente, de vez em quando, né, faz algumas cerimônias fúnebres, e infelizmente, lógico, mas faz parte do ofício, realizar a cerimônia fúnebre, e às vezes eu falo na cerimônia fúnebre, olha, até ontem podia beijar, abraçar, dizer que amava, dizer que era importante, dizer isso tudo. Hoje já não adianta mais, pode chegar lá do lado do caixão, papai eu te amo, mamãe eu te amo, vovó eu te amo, não adianta mais. Mas ontem não falou, anteontem não ligou, 3 meses atrás não mandou nenhum abraço. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí quando a pessoa morre, ele fala assim, nossa... Pastor João Miranda fala que às vezes a pessoa é mais amada em 24 horas de morto do que a vida toda que ele teve. A gente olha e pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Por isso que Deus falou para Josué, meu filho, levanta. A vida está seguindo, as coisas estão acontecendo. Não dá tempo da gente ficar remoendo. Não dá tempo da gente ficar pelo canto chorando. Não dá tempo, precisamos agir. Marcelo, mas eu tenho depressão. Eu entendo, irmãos. Eu entendo. Ter depressão deve ser uma coisa muito terrível. Ter depressão deve ser uma coisa muito terrível, principalmente perto de gente muito crente. Porque ter depressão perto de gente muito crente, aquele muito crente vai falar que é coisa de possessão demoníaca. Não entende que às vezes a depressão a depressão é uma doença na alma, uma doença nos sentimentos da pessoa, que vem... sabe-se lá da onde, aparece, e é a pior coisa que pode acontecer, irmãos, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não tem nada a ver com a nossa conversa não, entendam uma coisa, se Deus revela para alguém, que na vida do fulano, ele está ruim, porque teve um trabalho de macumbaria, está resolvido o problema, porque Deus revela e ele acaba com aquilo, com aquela maldição. Se Deus revela para alguém que a depressão do fulano lá é possessão demoníaca, a depressão tem que acabar na hora. Porque Deus revela para libertar, para curar. Então não caia nessa conversa fiada de gente falando, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está fazendo aquilo. Semana passada eu ouvi uma frase, irmãos, que se é comigo, eu esquecia que eu era crente e repreendi em nome de Jesus na tora. Uma pessoa foi na casa de uma outra que está enferma e falou com ela, é Deus te provando igual que provou Jó. Irmão, de verdade, eu ia falar assim, então você é aquele outro parceiro da história, é o que estava passeando pela terra, só pode ser, irmão, uma palavra dessa é o que estava passeando pela terra, que vem trazer uma palavra dessa, porque se Deus fala, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma, Deus acaba com aquele processo. Agora,
aí? Não sei o que nós vamos fazer. Ué? Que Deus é esse que revela e não repreende? Eu estava em Juiz de Fora, já falei isso aqui. Uma vez, aí de madrugada, a irmã me liga. Oi, pastor, tudo bem? Foi tudo. Ah, pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu falei, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ah, pastor, cheguei em casa agora. Tem 2 bolinhos de terra aqui. Um com a vela branca, outro com a vela vermelha. Eu falei, tá de boa, irmã. Vela branca é para paz alma, vela vermelha é paixão. Tá de boa, passa por cima e vai. Não entra em casa não. Eu falei, faz isso não, irmão. Tive que ir lá na casa da irmã, longe da minha casa. Falei, irmã, vamos lá, irmã. Não, pastor, não entra aí não. Eu falei, então tá, me dá uma vassoura e uma pá, uma sacolinha. Peguei, sacolinha, fechei, dei a vassoura e a pá. Falei, não quero isso mais. Falei, irmã, vamos orar, irmã. E tal. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo do desconhecido, porque não conhecem o Deus que é conhecido nosso. Paulo chega em Atenas e vê centenas de deuses lá no Areópago, Deus isso, Deus aquilo outro, Deus aquilo outro, Deus aquilo outro. Aí ele vê um pedestalzinho assim puro, com a plaquinha, ao Deus desconhecido. Paulo falou assim, é sobre esse que eu quero falar para vocês. É sobre esse Deus que vocês adoram, respeitam, temem, mas não conhecem esse Deus. Irmãos, eu não estou falando que o processo de libertação, de saída, de uma depressão é simples. Não é. Não é simples. Existem depressões profundas de verdade. Existem questões que são muito difíceis de serem trabalhadas. Então, depressão não é frescura, depressão não é falta do que fazer, depressão não se cura indo a shopping center com cartão de crédito. Se cura, estou deprimido. Vai no shopping e arrebenta no cartão de crédito, irmão, isso não é depressão. Isso é ser zoiudo e comprar sem controle. Porque depressão não cura com cartão de crédito. Depressão cura com tratamento médico, acompanhamento de profissional, oração. Tudo isso acompanha. Tudo isso é para trabalhar a cura da depressão. Então, quando a gente ouve sobre isso, a pessoa está com depressão é porque não vai na igreja. Não, tem gente que vai na igreja e tem depressão. 24, 23, 2022 foi um dos anos que mais pastores tiraram a própria vida por questão de depressão. Pastores. Então, são questões que a gente olha e fala assim, aí, rapaz, não é tão simples assim. Só que, às vezes, a pessoa está do nosso lado e a gente não está entendendo isso, porque a gente está olhando lá para trás, tentando achar o porquê que essa pessoa está assim. Às vezes a gente está olhando para as pessoas, que é para a gente cuidar das pessoas que estão à nossa volta, e a gente não está entendendo por que está acontecendo, porque nós não estamos nos importando com o que está acontecendo hoje. Qual é o problema de hoje? Qual é a dificuldade de hoje? Já falei aqui para vocês, né? E ontem o Cleito mandou de novo para mim um hino. Falou para o Alcinei, pastor, gosta muito desse hino. Aí sapecou lá o Igreja Pequena. Ainda bem que é a zoação dele, né? E eu continuo dizendo, eu não acredito que nenhum de nós queira voltar na igreja lá de trás, não, hein? Ah, mas era uma bênção? Era, mas era uma igreja punitiva, irmãos. Era uma igreja que falava assim, vamos excluir o irmão Marcelo. E sabe o que a igreja fazia? Glória a Deus, aleluia! Era uma igreja restritiva. A gente não podia fazer nada, não tinha liberdade para fazer nada. Aí hoje a gente olha e fala assim, lá que era bom, porque hoje nós temos liberdade e não estamos obedecendo o que a palavra de Deus diz. Se não me falha a memória em Gálatas, que diz, não useis da liberdade para dar vazão à carne. Então a gente não tinha liberdade nenhuma, e quando adquirimos uma liberdade, a gente não sabe o limite, porque nos falta equilíbrio. Nos falta equilíbrio. Falta equilíbrio na vida emocional, falta equilíbrio na vida social, falta equilíbrio na vida financeira, falta equilíbrio na vida ministerial, falta equilíbrio em várias áreas da nossa vida. Porque não conseguimos equilibrar, e aí, sempre que há um desequilíbrio, que há uma pendência para um lado, o outro fica prejudicado, e quando a gente vai ver, a gente não tem como consertar as coisas.
E às vezes a gente não consegue se reerguer, se levantar novamente, porque a gente está totalmente desequilibrado. A gente fica olhando para as coisas acontecidas e não entendemos que para nós nos levantarmos, nós precisamos que Deus haja na nossa vida para que nós tenhamos equilíbrio nas nossas áreas emocionais, físicas, financeiras, tudo isso. Porque se Deus não me abençoa, como é que eu vou ser abençoador? Agora, se eu não me deixo, não me permito que Deus me abençoe, às vezes eu falo algumas coisas e eu sou, às vezes, mal interpretado. E um dia eu falei aqui que, lógico, nunca quero que isso aconteça na sua vida. Nunca. O que eu vou falar, eu estou citando, não quero e não torço para que aconteça na vida de ninguém. Ninguém. Mas se algum de nós um dia passasse fome e a gente conseguisse reverter essa posição e tivesse, agora eu consegui um emprego, deu certo, tal, conseguindo pagar minhas contas e tal, belezinha, nunca mais a gente esqueceria de 1 quilo de alimento para assistência social. Nunca mais. Porque um dia a gente sentiu falta daquilo ali. Se um dia a nossa casa estivesse com dificuldades e a gente precisasse pedir socorro a alguém e chegasse num lugar, por exemplo, numa igreja como essa, e encontrasse um projeto como a Casa de Docs, e falasse assim, perdi o emprego, eu perdi o emprego, minha mulher perdeu o emprego, as crianças perderam o emprego, está tudo desempregado lá em casa, ou minha Bolsa Minha Vida lá, sei lá qual é o plano agora do governo, não entra, não tenho direito, não consigo, não isso, não aquilo, e eu não tenho 1 grão de arroz dentro de casa para comer, não tenho 1 punhado de fubá para fazer um angu para mim. Aí a Casa de Docs fala, não, eu vou te ajudar. Sabe o que aconteceria? Nunca mais a gente ia esquecer de comprar qualquer coisinha na cantina para abençoar um projeto como esse. Mas às vezes, por a gente não ter falta, por a gente não saber o que é isso, para a gente não entender como funciona a coisa, aí fala, não precisa não, isso é bobeira, não, isso é a igreja que tem que bancar, não, isso aí não, quem tem que fazer é a igreja, porque a gente não vive aquele problema. Porque nós, graças a Deus, nunca tivemos essa experiência. Agora, pergunta para alguém que teve fome. Existem vários eventos sociais, alguma coisa desse tipo. Alguns acontecimentos sociais, eu não vou lembrar a palavra certa. De pesquisa, de pedir alimento a alguém bem vestido, por exemplo, você chega na praça de alimentação do shopping, e você pede para o cara assim, me dá um pedaço dessa pizza aí que eu estou com fome. Aí o cara fala assim, rapaz, não vou poder não, é o último pedaço e tal. Você me dá um dinheirinho aí para eu comprar um pão? Não, não vou ter não. E as mesmas pessoas vão aos moradores de rua, às pessoas em situação de rua que ganharam um sanduíche. Aí chega perto do cara e fala assim, rapaz, você não dá um pedaço disso aí não? O cara imediatamente arranca um pedaço do sanduíche dele e dá para o outro. Por quê? Porque ele sabe o que é fome. Ele sabe o que é dificuldade. Ele sabe o que é ter vontade e não conseguir. Ele sabe o que é dormir com a barriga fazendo barulho. Uma mãe que precisa da água com açúcar, quando tem açúcar, para uma criança tentar engabelar a fome, ela nunca vai negar um prato de comida para ninguém. Só que às vezes a gente está tão preso lá atrás que a gente não está vendo essas pessoas que estão ao nosso lado precisando. Às vezes a gente está tão preso que as pessoas que estão à nossa volta, a gente não está olhando e fala assim, não, rapaz, o fulano precisa, o Beltrano precisa, porque estamos juntando tesouro na terra. Porque estamos pensando só nos nossos momentos de hoje, nos dias de hoje. Eu não sei se aconteceu com todo mundo aqui, mas comigo aconteceu. A primeira compra de casamento, né? Bobo, troço bobo, rapaz. Primeira compra de casamento. Aí você vai lá e faz a primeira compra do casamento. Geralmente, estraga alguma coisa. Você não sabe comprar. Né? Compra um monte de coisa. E bota lá e não dá conta e não sabe e tal. Eu lembro quando meu pai, eu lembro a história. Né? Quando meu pai comprou a primeira geladeira dele. Foi isso, mãe? Foi alface que ele comprou? Hã? Cebolinha. Papai comprou a primeira geladeira dele, falou assim, agora eu vou conseguir conservar as coisas, né? Pegou um molho de cebolinha e botou no congelador. Outro dia estava tudo queimado, tudo amarelo.
Não sabia como é que era para funcionar. A gente não tem experiência. A gente não sabe como vai agir as coisas. Lá em casa tem um dia, irmãos, que assim, é bom, é bênção. É bênção. Os meus filhos dominaram aquele dia, o dia do arremate. Sobrou uma colherzinha de arroz, geladeira. Sobrou 2 rodelas de cenoura, geladeira. Sobrou um pedacinho de tomate, geladeira. Sobrou, geladeira. Aí vai juntando a geladeira, chega o dia do arremate, né? Você cata aquilo tudo. E é bom, porque é melhor do que ter a barriga vazia. Só reclama quem não tem carne na mesa, quem nunca passou fome. Só reclama quem não tem um cafezinho com leite 3 horas da tarde, quem nunca passou fome. Porque quem passou fome dá valor a um golinho d'água. Quem passou fome dá valor à ponta de um pão dormido. Então, às vezes, irmãos, nós estamos sendo ingratos com Deus, não é porque Deus está sendo ingrato conosco, não, é porque tem sido muito bom. E nós não estamos sabendo valorizar a bondade de Deus. Nós não estamos sabendo viver o momento que Deus tem preparado para nós. Eu fico imaginando Josué olhando tudo que Moisés fazia. Irmãos, foi chique demais a vida de Moisés. Mas foi chique demais. E Josué olhando aquilo, nossa, fogo, o monte. Teve uma época, teve uma situação, que o povo falou: Moisés, isso é engraçado, a gente quer ver Deus falar com a gente também. Só você que Deus fala, a gente quer ouvir Deus falar com a gente também. Querem? Mas vamos para o monte, vamos subir o monte. Vamos lá. Chegaram no pé do monte, Moisés subiu, trovoada, relâmpago, vento, aquele... Ih, rapaz, desceu todo mundo. Moisés chegou e falou: fala com você, Moisés, vamos continuar do jeito que está? Você fala com Deus, Deus fala com você fala com a gente. Porque eles se assustaram com o agir de Deus. Deus tem sido tão bom para nós, irmãos, que está chegando ao ponto de a gente achar que Ele está sendo ruim. Deus tem sido tão bondoso para conosco, que em alguns momentos da vida da gente, a gente acha que Deus está sendo ruim. Porque Deus tem trazido, Deus tem abençoado, Deus tem trazido a prosperidade dEle sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, e aí qualquer deslize, qualquer coisinha diferente disso, a gente começa a questionar Deus. Por que Deus está assim? Por que Deus está assado? Deus está falando assim: não, agora eu vou te ensinar como é que funciona a coisa. Eu vou te tirar, porque quando você tinha, você não valorizava. Eu vou te tirar, porque você está reclamando, você não tinha. Agora você não vai ter, vamos ver o que você vai dar de valor. Aí sabe qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Correr para os pés do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando qualquer assunto relativo a dinheiro na igreja, é um assunto muito problemático. É muito complicado falar sobre dinheiro na igreja. As cabeças pensam de forma diferente, existem várias correntes de pensamentos que levam para uma forma diferente. Então, quando você fala de dinheiro na igreja, é muito problemático, é muito difícil falar de dinheiro na igreja. Mas todo mundo sabe o quão importante é a questão espiritual de dinheiro na igreja, de dinheiro com Deus, que a primeira coisa que faz quando perde o emprego é: Jesus, se o Senhor me der um emprego, eu vou ser dizimista. Jesus, se o Senhor me der um emprego, eu vou ser ofertante. É a primeira coisa que faz. Porque sabe que isso está diretamente ligado com Deus nas questões espirituais. E dia desses eu falei, não sei se foi aqui, numa congregação, não me lembro. Se foi aqui, os irmãos me perdoem, que eu repeti. Que existe um ensino, né, dizendo que há uma corrente de ensino dizendo que Malaquias 3 é para o Antigo Testamento, Malaquias 3 é para o sacerdócio, Malaquias 3 é para outra época e tal. Que seja, não estou discutindo isso não, que seja para aquela época, que seja para os sacerdotes, que seja para aquilo lá, para aquele momento, que seja. Eu ainda prefiro que seja aquele. É muito melhor você receber uma ordem do que ficar à sua disposição para fazer. Vou te explicar. É muito melhor quando Malaquias diz: trazei como obrigação o dízimo e fazei prova de mim, diz o Senhor, do que o que Paulo escreveu. Cada um contribua
segundo propôs no seu coração, de acordo, aí eu não vou me lembrar do texto, das suas alegrias. Ou seja, olha para você, reconhece o que Deus está fazendo em você, e através desse reconhecimento, com alegria, você traz a casa do Senhor. Então é muito melhor receber a ordem em Malaquias do que deixar por minha conta para eu dar ao Senhor com alegria do meu coração. E às vezes, irmãos, a única coisa que sobra é aquilo que realmente sobra. A única coisa que nós colocamos no envelope é aquilo que realmente a gente acha que é sobra. Ah, não está sobrando, eu vou fazer. Está sobrando, eu vou dar. Mas vamos voltar para cá, porque esse não é o nosso foco hoje. E para terminar, o general falou para o rei: fechem os portos. Já enterramos os nossos mortos, já estamos cuidando dos nossos vivos, o passado já ficou para trás, a gente está vivendo esse presente e vamos fechar o porto. O que é? Vamos fechar as portas que porventura estejam atrapalhando a nossa vida. O que está atrapalhando a minha vida para eu me reerguer na presença de Deus? O que eu estou vivendo hoje que eu posso olhar e falar, não, rapaz, isso que está me atrapalhando. O que está me atrapalhando eu me levantar, Josué, por exemplo, o que estava atrapalhando Josué a levantar era que Moisés estava morto, as coisas todas que pesavam de responsabilidade sobre Josué, ele olhou e falou assim, eu não vou dar conta desse trem, não, eu não vou dar conta disso. Mas Deus falou com ele, levanta. O que hoje me impede de eu me levantar diante de Deus? Nunca vai ser Deus, já começa por aí. Sempre vai ser a minha escolha. Porque, irmãos, às vezes nós temos uma falsa crença. A crença é verdadeira em nós, né? Está dentro de nós, mas é uma crença num assunto falso, porque a gente acha que nós somos extremamente importantes para Deus. Sem nós, a coisa não flui. Sem nós, a coisa não funciona. Sem nós, a coisa não vai. Principalmente no meio evangélico. Se eu não cantar, se eu não pregar, se eu não orar, não vai acontecer, não vai dar certo, o fulano não vai fazer, o beltrano não vai fazer, o ciclano não vai fazer. Só que a gente esquece que a obra é de Deus. Quem faz é Ele. E Ele vai usar aquele que Ele precisar usar naquele dia. Só que às vezes eu perco o meu culto, eu perco o meu tempo achando que eu que tenho que fazer. Às vezes eu perco o meu tempo achando que quem tem que cantar sou eu. Às vezes eu perco o meu tempo achando que quem tem que estar na bateria sou eu. Às vezes eu perco o meu tempo achando que quem tem que pregar sou eu. Porque eu olho e falo, não, eu sou importante. E não existe isso. Se tem alguém não, né? O único importante aqui, irmãos, é Jesus. Ele é o principal. O resto é tudo acessório. O resto é tudo acessório. O importante é Jesus. Compra um carro. Você vai, compra um carro novo, olha que maravilha. Aí você bota roda diferente, vidro diferente, som diferente, banco diferente, você enfeita o carro, fica igual um burro de cigano. Mas tudo enfeitado aquele negócio. Mas tudo enfeitado. Mas trem é chique mesmo, sabe? Tudo enfeitado, luzinha, quando a roda gira, aquele negócio todo. Fica tudo lá. Vai vender o carro. Ninguém paga por esses acessórios. Ninguém paga. Vai pagar pelo principal. Qual é o seu carro? Esse. Pronto. Vai pagar pelo principal. Não vai pagar pelos acessórios. Morre.
As mulheres, né? Brinco, cordão, anel, brilhante, pode ter 14 quilates, 15 quilates, 100 quilates, está lá no dedo. Tem quase que uma mão carregar aquela outra mão para poder carregar o peso do anel. Pulseira, tudo isso, chique mesmo, relógio de ouro. Morre. Não vai com nada. Absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque é acessório. Não funciona. Tem gente que briga por isso aqui. Brigam por isso aqui. Brigam por um instrumento. Brigam por uma bateria. Brigam por um teclado. Eu já participei, Guilherme também já participou, de cultos onde não tem bateria, não tem teclado, não tem violão, não tem microfone, não tem banco, não tem cadeira, não tem parede, não tem teto, mas tem a presença de Deus do começo ao fim. Do começo ao fim. Está lá, dançando, pulando, cantando e tal, e você olha e fala, gente, cadê? Como é que tem alegria nisso? Como é que pode? Não tem nada. Não tem absolutamente nada de conforto. Não se briga por microfone, não se briga por instrumentos. O que a gente tem que brigar, se quiser brigar, é para que a graça de Deus seja manifestada no nosso meio todo dia. É isso que a gente tem que olhar. É isso que a gente olha e fala assim, não, eu quero isso para mim. Aí o pessoal manda vídeo, pastor, quando eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Aí eu falo, tem uns que eu dou vontade, né? Tem uns que dá vontade de mandar assim, não, eu lembrei de você, filho. Estou lembrando de você, que você quis zumbeiro doido. Mas está lá as pessoas adorando ao Senhor. Um dos primeiros cultos que eu participei em Moçambique, acabou o culto, falei com o pastor, posso chamar o pessoal para orar? Ele falou, pode chamar o pessoal para orar. Eu chamei o pessoal para orar, não veio ninguém. Eu falei, deve ser uma cultura diferente, né? Diferente, tal, não sei o quê. Tranquilo, sem problema. Acabou o culto, chamei o pastor, falei, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, para eu não cometer outro erro. Eu chamei o pessoal para orar, não veio ninguém na frente. E é assim, o pessoal não vem, não pode, o senhor me perdoa, se eu fiz errado, o senhor me perdoa. Eu falei, não, pastor, nem isso não. Sabe por quê? Porque as igrejas aqui, quando alguém vai à frente, eles têm que pagar para receber oração. Obrigado. No outro culto, acabamos de pregar, vamos orar, vamos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser vir orar aqui, a oração é de graça. Você não vai pagar nada, nem um centavo, nem um metical você vai pagar. Pode vir, irmão, lotou. Lotou. Eu fiz uma pregação no Sudão do Sul, no lugar onde eu fui para conhecer a igreja perseguida e que é perseguida mesmo. E eu estava pregando, aí tinha um intérprete em inglês, né, para traduzir. Tinha um soldado armado na porta e um intérprete para o soldado. Porque dependendo do que eu falasse, eu já sairia dali preso. Aí o intérprete falou, pastor, aqui funciona assim, tá? Então, você vê o que você vai falar. Falei, tá bom, o que eu posso falar? Você pode falar de Jesus, de Deus à vontade. Você não pode falar mal de Alá, de Maomé, essas coisas, do islamismo. Você não pode falar mal disso, não, porque senão você dança. Eu falei, beleza, eu também não tenho nada com isso, cada um com o seu. Aí me veio aquele... Falei, e se o intérprete de lá não gostar de mim? E se eu falo uma coisa e ele fala que eu falei outra coisa? Falei, pastor, é só Jesus. Eu falei, é só Jesus e o jeitinho brasileiro. Deixa comigo. Antes de começar o culto, peguei uma barrinha de cereal, fui lá no intérprete. Hello, are you fine? Cara, ok. Falei, agora pode falar qualquer trem, né? É assim, é uma pressão que você vive. É uma pressão. É uma pressão que eles vivem. É uma pressão de ser preso. É uma pressão de ser morto.
na capital do Sudão do Sul, eu parei, a gente desceu, né, do avião, é um lugarzinho muito pequenininho e tal. Quando a gente está saindo, o camarada parou e abriu minha mala, minha mochila, para ver se eu estava carregando Bíblia. Se estava carregando Bíblia, se estivesse carregando Bíblia, estava preso. A gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção, nós vivemos num paraíso. Se a gente quiser sair daqui, todo mundo cantando, essa rua aqui até lá embaixo, né? Cantando Soldado Somos de Jesus, cantando qualquer hino da harpa, até lá no final da praça, o máximo que vai acontecer é a gente ser chamado de doido. É o máximo. Aí um bando de doido aí. Mas ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai chamar a polícia, ninguém vai fazer nada. E essa liberdade que a gente tem, às vezes a gente está cabisbaixo, porque eu não cantei no culto de domingo, porque eu fui na coreografia e fiquei na última fileira, porque na hora que eu ia pedir para o pessoal ficar de pé, o pastor mandou botar todo mundo sentado. A gente está trocando os valores. Por isso que Deus virou para Josué e falou: Josué, meu filho, levanta-te, a coisa vai prosseguir, a vida vai ir adiante. E o que estamos, irmãos, o que está nos impedindo da gente dar um passo para Deus? Não me compreendam mal, por favor. Um dos maiores atrapalhos na caminhada cristã é o tempo de casa. Uma das maiores dificuldades para o cristão, para o crente, para o evangélico, para qualquer um desse tipo de pessoa, é o tempo de casa. Porque vai tendo tempo de casa, eu sou crente há 5 anos, sou crente há 10 anos, sou crente há 40 anos, sou crente há 50 anos, acha que sabe tudo. Vai tendo tempo de casa, eu já ouvi esses hinos todos, já ouvi tudo quanto é pregação, e já não aprendeu nada, pelo visto. Aprendeu nada. 50 anos eu já sei o que o pastor vai falar, não aprendeu nada. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Com 40, com 50, com 60 anos, aí às vezes o tempo de casa nos atrapalha. Não precisa se manifestar nem me responder. Quanto tempo tem que você não chora num culto? Quanto tempo tem que você não remela tudo? De chorar num culto. Quanto tempo tem que a gente não dobra o joelho e chora na presença de Deus, mas de alegria? Aí aquela pessoa que é nova convertida, que descobriu que estava indo para o inferno, aí apareceu alguém e falou: rapaz, Jesus te ama. Como é que é isso? Rapaz, ele morreu na cruz e falou: não, por mim não, eu sou pecador, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Rapaz, Jesus muda a sua vida, Jesus transforma a sua vida. Ele falou: muda mesmo? Muda. Vem cá, vamos orar por você. Aceitou Jesus, pronto. O Espírito Santo traz paz ao coração dele. Aí ele fica enjoado, né? Fica chato. Mas só fica chato e fica enjoado para crente que tem muito tempo de casa. Porque se ele encontrar com outro novo convertido, irmão, ó, abraço. Porque 2 convertidos que iam para o inferno, agora aceitaram Jesus, descobriram isso. Aí o crente com muitos anos de casa fala assim: bobeira, hein? Falta de sabedoria, hein? Aí está no culto, um dá um glória a Deus lá gigante, glória a Deus. Mas não é daqui da igreja, não. Não, irmão, ele está feliz. Você tem noção do que Jesus fez na vida dele? Você tem noção do que Jesus livrou ele? Você tem noção de que ele pode estar chegando com o resultado do médico? Ah, o meu exame estava com esse problema, fui no médico, agora ele examinou, não tem mais nada. Jesus me curou. Deixa dar glória a Deus, irmão. Deixa pular, deixa bater palma. Deixa as coisas acontecerem. Vamos começar a fechar os nossos portos, as nossas portas, para ver o que está atrapalhando. Não, isso não serve, isso aqui não serve. Vamos começar a ir para a igreja pensando assim: rapaz, se fosse hoje meu primeiro culto, ou pior, se fosse hoje o meu último culto. Se fosse hoje o meu último culto. Tem um filme, com Brad Pitt, eu acho, não sei o que, do Sr. Button.
Jeremias? Benjamin Button. Quem viu esse filme? Pode ver filme, gente. Não é pecado, não. Não é pecado mais, não. Antigamente era, hoje não é mais, não. Ele nasce ao contrário, né? Ele nasce velho e vem ficando jovem, vai morrer bebezinho. Que furada que esse troço, você pensou? Porque a gente nasce normal, né? Nasce novinho. Sei lá, vai saber se você vai conseguir chegar à idade do pastor João Miranda. Você está descansado, tão abatido. A velhice para ti chegou. Só que ele nasceu velho. E ele sabia quando ele ia morrer. Você já parou para pensar se amanhã, se hoje você recebe um WhatsApp, uma mensagem, né? Está lá a mensagem, recebe assim: Pastor Fernando Arrabal, o seu prazo de validade terminou. Aos 2 minutos do dia 3 de julho, sinto lhe informar, a SAF vai bater a sua porta. Eu duvido que o pastor Fernando deixa qualquer um embora aqui sem falar assim: você me perdoa? Se eu te fiz algum mal, você me perdoa? E tem que ligar para fulano, só um instantinho. Fulano, você... porque a gente sabe o dia que vai acontecer. Mas por nós não sabermos, a gente vai vivendo, como se nada fosse atrapalhar. E às vezes a gente está se distanciando de Deus, achando que estamos conhecendo ao Senhor. E um texto que tem na Bíblia, que eu acho lindíssimo, só que ele é bem pesadinho, ele diz o seguinte, está lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Sabe qual é o Deus de Gênesis a Apocalipse? Do início de tudo até os nossos dias, é o Deus que quer amor, perdão, comunhão. É esse Deus que a gente serve, desde sempre. É o Deus que quer ser adorado, é o Deus que quer ser amado, é o Deus que quer ser idolatrado, é o Deus que é único, é o Deus que é extremamente exigente, é o Deus que olha e fala assim: se não for do meu jeito, não serve. Tempo nenhum de casa nosso vai mudar a personalidade de Deus. Tempo nenhum de vida nossa vai dizer assim: né, Marcelo é gente boa, vou quebrar o galho dele, vou... Não tem, Deus não quebra galho. Não. Deus é simples. É, não é, não é. Então, quando a gente olha para isso, todos nós temos uma caminhada longa pela frente ainda. Todos nós. E o interessante é que, quando Elias estava na caverna lá, sofrendo, passando por um processo depressivo, estava com medo, estava com tudo aquilo que aconteceu, chega um anjo, faz um pãozinho lá para ele, bacana e tal, fala assim: filhinho, levanta e come. Come. Aí ele vai e come pão. Murcho, está lá, triste. Aí hoje eu falo: rapaz, come. Sabe por quê? Porque é longa a tua caminhada. Só que ninguém caminha sentado, irmão. Ninguém caminha rastejando, não. Todo mundo quer ir para frente. Todo mundo quer conquistar, todo mundo quer vencer. Agora ninguém consegue fazer isso parado. Eu vou ficar parado aqui. Não, irmão, vamos levantar. Ainda dá tempo. Dá tempo da gente ver a bênção de Deus continuamente sobre a nossa casa. Dá tempo da gente ver a bênção de Deus chegar na nossa família. Dá tempo. Dá tempo de você ter a sua resposta de oração ainda. Dá tempo da bênção bater, dá tempo da cura chegar, dá tempo. Dá tempo de você ver o sucesso chegar na tua casa, dá tempo de você ver os problemas serem solucionados, dá tempo. A gente precisa fazer uma coisa: levantar. Ficar sentado? Não vai adiantar, irmão. Temos que levantar. E essa série de ministrações vai falar exatamente sobre isso. Os processos que Josué passou. Mas a primeira palavra de Deus para ele foi: levanta, meu filho. Não dá para a gente conversar com você sentado, prostrado aí.
Deus não consegue manifestar a graça dele se nós não dermos um passo acreditando no poder dele. E eu queria convidar você a ficar de pé.